Talvez você já tenha se perguntado o porquê que ele não te deseja mais. Mas a pergunta que você precisa se fazer é: você ainda se deseja? Talvez você tenha se perdido tentando ser tudo para todo mundo e esqueceu de ser alguém para você. Então, essa aula não é para te julgar, é para te colocar de frente com a sua verdade. Porque antes de você cobrar da pessoa atenção, amor, toque, desejo, você precisa reconhecer há quanto tempo você deixou de existir dentro da sua própria vida. Você virou a mulher que organiza, a mulher que cuida, a mãe de todos, a que resolve tudo, mas parou de sentir, parou de se olhar, parou de se tocar, parou de se querer enquanto mulher. E o desejo, ele não morre. Não é que talvez esse homem tenha parado de desejar você. Vocês só estão distantes demais um do outro. E principalmente você está distante de você mesmo. Você se pergunta por que ele não te olha mais como antes, porque o desejo se perdeu, porque ele parece distante. Mas talvez a pergunta mais sincera seja: você ainda está aí dentro de você? Não como mãe, não como esposa, como mulher. Porque você virou a mãe, a servidora, a sobrecarregada, a que dá conta de tudo, e abandonou a mulher que habitava dentro do seu corpo. Você parou de se olhar com carinho, com amor, com respeito. Você parou de se olhar com atenção. Você parou de, antes de cobrar que alguém supra as suas necessidades, que você mesma as suprisse. Então você fica colocando sempre a sua expectativa na esperança de que alguém te olhe, alguém te deseje, alguém faça. Mas a verdade é que antes de esperar que o outro faça, você precisa tomar a decisão de fazer por você. Porque a mulher que se abandona, o corpo endurece, o olhar apaga, a energia some, o prazer morre. E a relação vira uma sociedade funcional. Acaba virando dois amigos morando na mesma casa, só que dividindo a mesma cama. E no fundo, eu sei que você quer ser cuidada, mas você está cuidando de todo mundo menos de você. Você quer ser vista, mas se esconde. Você quer ser desejada, mas se perdeu no automático. Quer ser valorizada, mas se trata com pressa, com descuido, com cobrança. Você levanta, corre, serve, organiza, aguenta e chama isso de rotina. Mas lá dentro tá doente, tá seco, tá frio, tá solitário. E aí você olha para ele, você cobra dele, do seu parceiro, o que nem você tem prazer em oferecer para você mesmo. Você olha para ele e fala: eu quero que você me deseje, eu quero que você me ame, eu quero que você cuide de mim. Só que você não faz isso por você. Então você está terceirizando a responsabilidade que é só sua. Quantas vezes eu sempre falo, você não vê, às vezes uma amiga, vou usar esse exemplo aqui, às vezes uma amiga chega para você e fala o seguinte: nossa, eu tô feia. Ai, eu tô me sentindo gorda, não tô gostando de mim. E às vezes essa amiga, ela tá assim, acima do peso. Às vezes ela tá, vou falar o português bem claro, um bagaço, destruída, acabada. E ela chega pra você e fala: "Nossa, você acha que eu tô muito acabada?" O que você fala pra ela? "Não, menina, que bobeira. Isso é coisa da sua cabeça. Não fala assim de você. Não. Às vezes é só você se arrumar um pouquinho mais, passar uma maquiagem. Ah, é porque aconteceu tal coisa na sua vida." É ou não é assim que você faz? Que a gente faz. Quer dizer, você não tem coragem de chegar para essa pessoa e falar assim: cara, você tá acabada. Amiga, você tá o pó da bagaça, você tá destruída. Você precisa sim melhorar a sua alimentação, precisa se cuidar, precisa se arrumar. Não, vamos dar um jeito nisso aí. Você não fala. Só que você olha no espelho todos os dias e fala pra você: nossa, eu não tenho valor. Eu tô gorda, eu tô feia.
Nossa, como eu sou ridícula. Nossa, como eu sou. Ai, ninguém vai me desejar mesmo. Olha o jeito que eu sou. Você não fala isso para outra mulher, mas você fala de você para você mesma, com maldade. E você espera que o outro te veja com amor e carinho, sendo que você não vê. Então, existe uma hierarquia emocional e você saiu dela. E eu sempre falo isso todos os dias. Todos os dias eu falo sobre isso. E muitas pessoas, muitas mulheres acham que isso é egoísmo. Mas não é. Porque existe uma hierarquia. Qual que é a hierarquia? Deus, você. Por que você? Porque antes de ser mãe, de ser esposa, de ser uma profissional bem-sucedida, antes de ser qualquer coisa na face da terra, você foi você. Depois de você vem a sua família, vem seu marido, seus filhos, vem a sua família. E depois da sua família, vem o mundo lá fora. Só que você se perdeu nessa dinâmica aqui. E aí, às vezes, é a mulher que acorda atropelado, ela acorda de qualquer jeito, ela põe a primeira roupa que vem na frente, ela mal dá bom dia pro marido e pros filhos, e ela sai correndo e ela vai para onde? Pro mundo. Quer dizer, ela estava aqui e ela foi pro mundo. E aonde ficou ela, ela como mulher, aonde ficou a família dela? Não tem. E aí ela volta do mundo, do trabalho, cansada, sobrecarregada, exausta, estressada, impaciente. E ela continua sem tempo para a família dela, sem tempo para o marido dela, sem tempo para os filhos dela, sem tempo para ela mesma. E essa dinâmica, isso, imagina isso um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, um ano, 10 anos, 20 anos. Você se deixando em último lugar. Por quê? Porque você aprendeu que é assim que funciona lá na sua infância. Que primeiro você serve os outros, primeiro você serve o mundo e se sobrar tempo, você olha para você. E eu estou aqui para falar para você que não é assim que funciona. Que você primeiro tem que olhar para Deus e depois você tem que olhar para você. Por quê? Porque se você não estiver bem, não tem família, não tem mundo lá fora. Quando você fica doente de cama, você não vai conseguir olhar para você, também não vai conseguir olhar para sua família e muito menos sair para trabalhar. Muito menos olhar para o mundo lá fora. Não tem como. Então, isso aqui é algo que você precisa escrever na sua geladeira, de frente para sua cama, no seu banheiro. Deus, eu, família, o mundo lá fora. E não inverter essa ordem. E não tem desculpa. Você pode falar para mim, tchau. É porque eu tenho 50 filhos, a minha vida é uma loucura, a minha rotina é doida, maluca e eu não tenho tempo. Tem. Porque quem quer arruma tempo, quem não quer arruma uma desculpa. Você pode se organizar, organizar a sua rotina, para você acordar um pouco mais cedo, para você ter um momento de oração entre você e Deus, o seu momento ali com Ele. Depois você pode tomar um banho e colocar a melhor roupa que você tem no seu guarda-roupa. Fazer uma maquiagem leve, passar um brilho, sair de casa ordenada, organizada, tanto internamente quanto externamente. Depois, com calma, você pode sentar e tomar um café com a sua família, ou você pode preparar a mesa para a sua família, ou você pode acordar o seu marido com um beijo, com um carinho, dar atenção, um pouquinho de atenção para os seus filhos, e depois você ir trabalhar. Mas você tem que fazer o quê? Acordar mais cedo. Porque se você entra no serviço às 9 e você acorda 8h30, é óbvio que não vai dar tempo de você olhar para você. É óbvio que não vai dar tempo de você ter um momento com o Senhor. É óbvio que você vai ficar extremamente sobrecarregada, cansada, exausta, porque você está desrespeitando uma ordem, uma hierarquia, e isso vai pesar a curto, a médio e a longo prazo. Então você precisa começar a entrar nesse fluxo, porque você se colocou no fim da lista. E quem vive lá no fim da lista acaba invisível até
para si mesma. Quem dirá para o mundo lá fora, para as pessoas lá fora? Na hora de fazer por você, não dá mais tempo, você já está exausta, já está cansada. E a verdade, nua e crua. Você quer ser prioridade na vida de alguém, mas você tem se tratado como prioridade na sua, ou você tem se tratado como última opção todos os dias? Quando der, quando eu puder, eu faço por mim. Só que você nunca pode, nunca dá tempo. Você nunca consegue. E aí você quer ser vista, mas se esconde de si mesma. Quer ser amada, mas se critica o tempo todo. Quer ser cuidada, mas não se dá nem o mínimo de atenção. Porque não, me cuidar é besteira, é bobeira. Tirar um tempo para fazer as unhas, é perda de tempo. Eu tenho mais coisas para fazer, coisas mais interessantes, mais importantes. Agora me diz, o que é mais importante que você? O que é mais importante na sua vida que você? Quem é mãe vai falar: os meus filhos são mais importantes. Tchau. É? Você nasceu mãe? Eu não sabia que você nasceu mãe. Eu não sabia que você nasceu casada. Eu achava que você tinha nascido sozinha. Porque nós nascemos sozinhas e nós vamos morrer sozinhas. Só vai ter você lá no caixão. Quando você nasceu, tava só você saindo da barriga. É sozinha, é individual. Então você tem que estar bem para que o resto do mundo, tudo ao seu redor, possa ficar bem também. Então não adianta você viver dizendo que não tem tempo para treinar, mas passa o dia inteiro resolvendo o problema dos outros. Você come qualquer coisa no meio da correria e se convence de que saúde pode esperar, se veste de qualquer jeito, sem prazer, sem presença, só para cumprir uma função, se olha no espelho e só vê defeitos, só sabe dar, 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 dar. E quando sobra tempo, você não tem mais energia nem para respirar. E o pior, você acha que tudo isso é normal? Você chama isso de rotina, mas na verdade é autoabandono disfarçado de responsabilidade. Você só está dando um outro nome. Mas a verdade é que nenhum relacionamento começa no outro. Todo relacionamento começa entre você e você. E se você está desconectada de quem você é e do que sente e das suas necessidades, daquilo que você precisa, nenhum toque, nenhum elogio, nenhuma atenção externa, nada que esse homem faça vai preencher o que está faltando aí. Porque não adianta ser esposa se você deixou de ser mulher. Não adianta buscar ser amada se você mesma se trata com desdém. O que eu estou trazendo para você aqui é a importância de você olhar para você. Porque não adianta esperar ser a escolhida se você vive se abandonando em nome dos outros. O seu corpo sente quando você não se escolhe. O seu libido desaparece. Você parou de ouvir o seu corpo. O cansaço, ele não é só físico. É a falta da sua alma presente. Às vezes você tá com seu marido, você tá com seu filho, só o corpo físico, a sua alma não tá ali. O seu corpo tá ali, mas a sua mente, a sua alma tá lá no trabalho. Tá resolvendo o problema da sua mãe. Tá resolvendo a questão de uma amiga. Você só tá ali de corpo, mas você não tá ali por inteira. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também sentem isso. O teu marido sabe, ela tá aqui e não tá. Sabe quando seu marido chega em casa? Ou quando você tá ao lado de alguma pessoa que você fala assim, é estranho, porque essa pessoa, ela tá aqui fisicamente, mas ao mesmo tempo, ela não está. Por quê? Porque a alma não tá ali. E aí você começa a ficar incomodada quando alguém te toca. É porque o seu corpo tá gritando que ele não precisa de nenhum toque externo, ele precisa do seu toque,
do seu cuidado, da sua atenção. Você está pedindo conexão, mas se abandonou emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. E o desejo, ele não nasce de você colocar uma lingerie. Desejo nasce da presença, da energia de vida, da mulher que sabe quem é. E mesmo quando o mundo inteiro esquece dela, ela não se esquece. Então, se você se abandonou emocionalmente e quer que o outro te salve, não vai funcionar. Quer que ele te olhe? Então você vai ter que se olhar. Quer que um homem te deseje? Então você vai ter que se desejar. E não é sobre roupa. Não é isso que eu tô falando. Quer que ele te valorize? Você vai ter que se valorizar. Porque o problema nunca foi falta de homem. O problema não é o seu marido. O problema é o seu excesso de autoabandono. De você esquecer quem você é. Então você precisa começar a voltar para você mesma. Não, você não vai voltar a sentir tudo de uma hora para outra. Isso aqui eu tenho que deixar bem claro, porque toda vez que a gente está vivendo um processo, fazendo um movimento, a gente é meio que imediatista, a gente quer as coisas para amanhã. E não é assim. Não adianta você se olhar com pressa, olhar correndo. Não. Aos poucos você vai voltando a se olhar sem pressa, a se escutar sem se julgar, a se tocar com carinho, não com pressa, não com rispidez, com rigidez. Você começa a se lembrar que antes de tudo isso, você era uma mulher. E você começa a olhar para essa mulher que se honra, que se levanta, que renasce. Você não está tentando salvar um relacionamento onde você mesma não está mais presente. Não tem como. Você está esperando ser cuidada, mas tem se tratado como alguém que verdadeiramente se cuida? Não é sobre ele te ver, é sobre você se enxergar de novo. Porque quando você se enxergar, automaticamente ele vai te enxergar. Então, voltar para si é um ato de coragem. Não é vaidade, não é egoísmo, não é luxo. É sabedoria, é honra, é alinhamento com Deus. Porque você não pode viver um relacionamento consciente se você vive uma desconexão inconsciente com quem você é. Então, voltar para si, reencontrar a mulher que está aí dentro, é um ato de coragem, porque é dela que vem a essência de vida, é dela que flui a vida, é dela que vai fluir a criatividade, o amor, o libido, o tesão, a conexão, tudo. E esse é o chamado, mulher, para você parar de olhar para o lado e começar a olhar para